Quinta-feira de novidades pesadas no Flamengo. O dia amanheceu com o torcedor rubro-negro já na expectativa por um jogaço pela Copa do Brasil. Mas o que ninguém imaginava é que o pré-jogo viria recheado de tanta notícia bombástica nos bastidores. Tem estreia de uniforme novo reforço, sendo apresentado polêmica envolvendo o Internacional e um negócio milionário fechado com direito à aprovação em reunião do Conselho. O clima é de decisão dentro e fora das quatro linhas e o Flamengo vai mostrando mais uma vez porque é protagonista em tudo que se propõe a fazer. Vamos começar pelo manto. A nova camisa 3 da temporada 2025 foi oficialmente lançada e já entra em campo hoje mesmo. E olha, tem polêmica rolando por causa do visual. Nada daquele preto imponente que os torcedores já estavam acostumados nos uniformes alternativos. Dessa vez, a Adidas resolveu ousar e trouxe um tom bege como cor predominante. Sim, bege. Algo totalmente fora do padrão, mas que vem acompanhado de um design retrô e com detalhes que resgatam a essência do clube. As listras pretas e vermelhas nas mangas, o escudo do Remo em destaque no peito e o logo da Adidas em estilo originals, remetendo àquela pegada clássica que sempre mexe com o emocional da torcida mais nostálgica. E não é só pelo visual. O lançamento do novo manto também marca o início de uma nova fase comercial. O uniforme já vai estampar o novo patrocinador que o clube conseguiu fechar. Depois de semanas de negociações, o Flamengo oficializou a entrada da Happy Vida como patrocinadora master nas costas da camisa. O contrato aprovado ontem, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, gira em torno de 71 milhões de reais por 3 anos de vínculo. A nova parceira do Mengão é uma das gigantes do setor de saúde no Brasil e na América do Sul e assume o espaço que antes pertencia ao Mercado Livre, que encerrou seu vínculo com o clube no final da temporada passada. A reunião que definiu esse acordo foi histórica por outro motivo também. Foi a primeira vez que o Conselho Deliberativo do Flamengo realizou uma votação híbrida com conselheiros participando de forma presencial e online. Isso facilitou a adesão e permitiu uma votação mais ágil. Com a aprovação concluída, a Happy Vida já estreia hoje mesmo no manto rubro-negro, reforçando a força de mercado do clube fora das quatro linhas. O Flamengo mais uma vez dá exemplo de como transformar sua marca em ativo financeiro poderoso, algo que poucos clubes sul-americanos conseguem fazer com tamanha maestria. Mas nem tudo são flores no cenário rubro-negro. Uma situação vem tirando o sono da diretoria à dívida milionária do Internacional na compra de Thiago Maia. O caso ganhou mais um capítulo ontem quando Flamengo soltou uma nota oficial cobrando publicamente o clube gaúcho, que segundo o texto não quitou nenhuma das 5 parcelas previstas no acordo fechado ainda em novembro do ano passado. O montante gira em torno de 4 milhões de dólares, valor que deveria ser pago em 5 vezes, mas até agora não caiu um centavo sequer na conta do Flamengo. A nota divulgada pelo clube carioca não economizou nas palavras e deixou claro o incômodo com a postura do Internacional, que mesmo inadimplente, segue ativo no mercado da bola, anunciando novas contratações como se estivesse com tudo em dia. O estopim foi justamente a chegada do meia Alan Rodrigues, anunciada oficialmente pelo Colorado, enquanto as dívidas com o Flamengo continuam pendentes. A diretoria rubro-negra, inclusive, já acionou a Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF e pediu a aplicação de um transfer ban ao Internacional, que pode ser impedido de registrar novos jogadores até que regularize sua situação financeira com o Flamengo. A decisão, no entanto, só deve sair no dia 6 de setembro, o que prolonga ainda mais essa novela jurídica. E o mais curioso de tudo é que o Flamengo tentou resolver a situação de uma forma até vantajosa para o próprio Inter. No início do ano, o clube carioca propôs a contratação do zagueiro Vitão e dentro da negociação ofereceu perdoar a dívida referente a Thiago Maia. Mas a proposta foi recusada, o Inter garantiu que pagaria a dívida de forma integral e até hoje nada. O tempo passou, as parcelas venceram e agora o clube carioca cobra com mais firmeza, expondo publicamente a quebra de compromisso e buscando medidas legais para receber o que lhe é de direito. Enquanto isso, o clima no Maracanã promete ser de festa.
Além do novo uniforme, o torcedor rubro-negro vai ter a chance de ver ao vivo a apresentação de dois reforços recém-chegados, Samuel Lino e Jorge Carrascal. Os dois serão apresentados oficialmente à torcida no pré-jogo contra o Atlético Mineiro, em um esquema parecido com o que aconteceu recentemente com Emerson Royal e Léo Ortiz. A expectativa é de casa cheia e clima de empolgação, principalmente depois das boas atuações recentes do time e da perspectiva de um elenco cada vez mais encorpado para a sequência da temporada. E tem mais o volante Saul Niguez, que chegou ao clube recentemente, deu entrevista e surpreendeu ao afirmar que já está relacionado para a partida de hoje. Só que aí surgiu uma dúvida. O nome dele foi publicado no boletim informativo diário BID apenas ontem, o que em tese impediria sua participação no jogo, já que o regulamento exige pelo menos 48 horas de antecedência. Essa declaração pode ter sido fruto de uma confusão na tradução ou talvez sinalize alguma mudança recente nas regras. De qualquer forma, o torcedor ficou com a pulga atrás da orelha, e esse é um assunto que certamente vai render explicações nos próximos vídeos e nas redes do clube. Saul, por sinal, chegou falando grosso. Disse que veio ao clube mais louco do Brasil, que é apaixonado por desafios e que se sente pronto para ajudar o Flamengo, mesmo depois de 3 meses sem entrar em campo oficialmente. Ele afirmou que está treinando firme há 5 dias e se colocou à disposição para estrear já nesta quinta-feira, mesmo sem estar no ritmo ideal. Essa atitude, apesar de levantar questionamentos sobre a parte física, mostra o quanto o jogador está motivado e confiante no projeto do clube. Se for confirmado, será uma estreia cercada de expectativa, tanto pela qualidade do jogador quanto pelo seu discurso direto e sem rodeios. Mas o foco da diretoria nesse momento está concentrado em outro nome, Lucas Beltrán. A negociação com a Fiorentina já está alinhada e agora o Flamengo aguarda apenas o sinal verde do atacante argentino para bater o martelo. O clube italiano já aceitou as condições, os valores foram acordados e tudo está caminhando para um desfecho positivo. Só falta mesmo o jogador dar o sim definitivo. O departamento de futebol quer fechar essa contratação o quanto antes, até porque a partir dela, o planejamento do restante da janela muda de foco. Com a chegada de Beltrán praticamente sacramentada, o Flamengo deve voltar suas atenções para 2 pontos estratégicos: a renovação de contratos importantes e a saída de jogadores que não fazem mais parte do planejamento. Até agora, apenas Wesley e Gerson deixaram o elenco, o primeiro em uma venda já esperada e o segundo após o pagamento da multa rescisória. Mas a ideia da diretoria é agilizar outras movimentações nas próximas semanas, aproveitando que ainda há tempo na janela de transferências para fazer ajustes pontuais no elenco. A noite promete ser intensa no Maracanã. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam em um duelo decisivo pela Copa do Brasil. E o Clube da Gávea entra em campo com novidades dentro e fora do gramado. Um novo uniforme e reforços de peso sendo apresentados, e bastidores fervendo com negociações, cobranças e decisões estratégicas. O Flamengo segue seu caminho com protagonismo, olhando para frente, sem deixar nada para trás. E a nação, como sempre, acompanhando cada passo, com olhos atentos e coração acelerado. O clima no Maracanã vai ser de decisão, mas também de reencontro entre time e torcida. Cada jogo dessa temporada tem sido uma celebração da grandeza do clube, mas hoje, com todos os ingredientes em campo, o peso da camisa rubro-negra ganha ainda mais destaque. O torcedor vai encontrar um elenco mais encorpado, com novas peças e com um projeto claro de fortalecimento para o segundo semestre, que promete ser um dos mais competitivos dos últimos anos. A diretoria está mexendo em todas as frentes, resolvendo pendências, reforçando o time, equilibrando as finanças e cobrando quem tem que pagar. Tudo isso enquanto mantém o foco nos objetivos esportivos. E o jogo de hoje pode sim ser um divisor de águas. Além de ser mais um clássico do futebol brasileiro, é também a primeira partida de vários reforços sob os olhos atentos do torcedor. A atmosfera de Maracanã lotado, somada ao impacto das novas contratações, cria uma energia diferente. Jogadores,
Como Samuel Lino e Carrascal, que chegam com a missão de elevar o nível técnico do time, vão ter um primeiro contato direto com a arquibancada. E esse momento de apresentação oficial vai muito além de uma simples cerimônia, é uma forma simbólica de mostrar que o clube está atento, ativo e comprometido com a busca por títulos. E não é só na parte ofensiva que o Flamengo está se organizando. A questão das saídas também faz parte de um planejamento mais amplo que tem sido conduzido com cautela para evitar perdas importantes no meio da temporada. Por mais que a torcida se empolgue com cada chegada, o clube sabe que precisa abrir espaço no elenco e ajustar a folha salarial. Nomes como Mateuzinho, Bruno Henrique e até mesmo Everton Cebolinha passaram a ter seus futuros discutidos internamente, principalmente com a chegada de reforços que atuam nas mesmas funções. O Flamengo não quer repetir erros do passado quando segurou atletas insatisfeitos e acabou criando desequilíbrio no grupo. Agora a ideia é ajustar com inteligência e manter o elenco motivado, competitivo e sem excessos. Além disso, o clube tem metas claras na mesa. Depois de resolver a situação com Beltrán, a prioridade vai ser a renovação de contratos estratégicos. Jogadores como Arrascaeta, David Luiz e Fabrício Bruno têm vínculos que precisam ser discutidos. Seja por tempo de contrato ou por questões salariais, a diretoria quer evitar correr atrás do prejuízo e por isso já trabalha com antecedência. Esse é um ponto que tem sido elogiado por boa parte da torcida, a capacidade da atual gestão de agir com planejamento, evitando improvisos e mantendo o controle sobre as principais decisões. Outra situação que vem sendo acompanhada de perto é o rendimento do time em campo com tantas mudanças. O técnico Tite tem feito ajustes táticos importantes e mostrado flexibilidade para encaixar os novos jogadores sem perder a identidade da equipe. A chegada de peças como Carrascal, por exemplo, abre novas possibilidades no meio-campo, já que o colombiano tem características diferentes das que o time vinha utilizando. É um meia de boa chegada, a área bom passe em profundidade e com capacidade de prender a bola nos momentos em que o time precisa respirar. Já Samuel Lino pode oferecer a velocidade e a agressividade pelas pontas que o Flamengo vinha buscando desde a saída de Michael. São perfis que se encaixam em diferentes contextos de jogo e que, se bem utilizados, podem dar uma nova cara ao time. Mas o que chama a atenção mesmo é a forma como o clube tem conseguido manter o alto nível competitivo, mesmo com tantas movimentações extracampo. A cobrança pública ao Internacional, por exemplo, mostra que o Flamengo não aceita mais ser deixado para segundo plano em questões jurídicas e financeiras. Houve um tempo em que o clube carioca tinha dificuldades para fazer valer seus direitos, mas esse tempo ficou no passado. Hoje o Flamengo tem um departamento jurídico preparado, uma diretoria ativa e um posicionamento institucional forte. O que se viu na nota divulgada ontem foi um recado direto: o clube quer respeito e, acima de tudo, quer receber o que é devido. E essa postura também se reflete no mercado da bola. A negociação por Lucas Beltrán é um bom exemplo disso. Não foi um leilão, não teve afobação. O Flamengo agiu, nos bastidores falou com o jogador, alinhou com a Fiorentina, apresentou o projeto e agora só espera a decisão final do atacante. Essa paciência estratégica tem sido fundamental para que o clube feche contratações cirúrgicas sem se deixar levar pelo imediatismo. A ideia não é apenas empilhar nomes no elenco, mas sim contratar jogadores que realmente se encaixem na filosofia de jogo e que tenham potencial de entrega a curto e médio prazo. O próprio Saúl Ñíguez representa isso. Mesmo vindo de um período de inatividade, o espanhol chega com rodagem, personalidade e um currículo que fala por si só. Já mostrou nas primeiras entrevistas que está motivado, que conhece o peso da camisa que vai vestir e que está disposto a recuperar o tempo perdido. Se o regulamento permitir que ele atue hoje, será mais um ingrediente para deixar o jogo ainda mais imprevisível. Se não puder, a expectativa fica para os próximos compromissos, já que seu estilo de jogo pode ser muito útil em confrontos de maior exigência tática. E tudo isso vai se desenrolando com a torcida cada vez mais envolvida. O Maracanã voltou a ser o palco onde o time e o povo rubro-negro se encontram para viver grandes emoções. A relação entre arquibancada e time voltou a ser de confiança, apoio e reciprocidade. Não tem vaias gratuitas, não tem clima hostil.
O que se vê é um estádio pulsando a favor, acreditando no projeto e empurrando o time mesmo quando as coisas não saem como o esperado. E isso por si só já representa um ganho imenso, especialmente em uma temporada longa e cheia de desafios. Do ponto de vista financeiro, os movimentos recentes mostram que o Flamengo também está jogando pesado. A entrada da Hapvida como patrocinadora reforça o status do clube no mercado, principalmente pelo valor envolvido no contrato. São mais de 70 milhões de reais garantidos por 3 anos, ocupando um dos espaços mais visíveis do uniforme. E mais importante do que o valor é a mensagem que isso passa: o Flamengo continua sendo uma das marcas mais valiosas do futebol sul-americano, com poder de negociação e capacidade de atrair grandes empresas para seu projeto. E isso se conecta diretamente com a gestão do futebol. A chegada de reforços como Beltrán Carrascal e Samuel Lino só é possível porque o clube tem lastro financeiro e planejamento. Não existe loucura, não existe aposta sem critério. Existe análise, conversa, monitoramento e estratégia. É assim que o Flamengo tem trabalhado para montar um elenco que possa brigar por títulos nacionais e continentais e, mais do que isso, um elenco que tenha profundidade, que consiga render, mesmo com lesões, suspensões e maratonas de jogos. O momento é de confiança, mas também de responsabilidade. O Flamengo tem nas mãos um dos elencos mais qualificados do continente, uma torcida apaixonada que lota estádios, uma diretoria que sabe onde quer chegar e um técnico experiente que tem conseguido extrair o melhor de um grupo em constante transformação. E quando todas essas peças se encaixam, o resultado tende a ser positivo. Hoje à noite, quando a bola rolar no Maracanã, o que se verá em campo será mais do que um time em busca da classificação. Será a representação de um projeto que vai muito além das 4 linhas. Um projeto que envolve gestão eficiente, presença no mercado, cobrança nos bastidores e, acima de tudo, respeito à história do clube. O Flamengo vive um momento de virada, não apenas dentro de campo, mas como instituição. E cada passo que está sendo dado agora vai definir o que será o Flamengo não só em 2025, mas na próxima década. E é por isso que cada notícia importa. Cada reforço, cada cobrança, cada decisão nos bastidores tem impacto direto no que o torcedor vê em campo. O clube entende isso, a torcida entende isso. E a temporada até aqui tem mostrado que quando o Flamengo se organiza, é difícil segurar. Ainda tem muito pela frente. A janela segue aberta, os jogos decisivos continuam e o torcedor pode esperar mais emoção, mais surpresa e, claro, mais Flamengo. Porque quando esse clube entra em movimento, não tem como passar despercebido, o Flamengo vive seu momento e está disposto a fazer dele o mais vitorioso possível. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol foi surpreendido por uma informação que vem ganhando força nos bastidores do mercado internacional. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e uma das figuras mais influentes do esporte global, teria feito uma proposta bilionária pelo Flamengo. O dirigente do PSG, conhecido por transformar o clube francês em uma potência europeia ao investir pesado em nomes como Neymar, Messi e Mbappé, estaria agora mirando a América do Sul. O alvo seria justamente o clube mais popular e vencedor do continente, com o objetivo de criar o chamado PSG das Américas. Fontes próximas ao cheque afirmam que o projeto envolve não apenas uma aquisição de participação acionária, mas uma reestruturação completa, que incluiria investimentos em estrutura, base, estádio próprio e contratações de impacto. Ainda não há confirmação oficial por parte dos envolvidos, mas a movimentação nos bastidores e o silêncio da diretoria rubro-negra alimentam as especulações. O interesse de Al-Khelaifi seria motivado pela crescente valorização do futebol sul-americano e o potencial de internacionalização da marca Flamengo, que já possui grande apelo fora do Brasil. Com isso, o cenário começa a se desenhar como uma das maiores movimentações já vistas entre clubes europeus e sul-americanos na história recente do futebol. Rumores indicam que a proposta feita por Nasser Al-Khelaifi giraria em torno de
Cifras nunca antes vistas no futebol latino-americano, com valores especulados na casa dos bilhões de dólares. A ideia seria transformar o Flamengo em uma extensão do projeto esportivo global do grupo que comanda o PSG, aproveitando a popularidade avassaladora do clube carioca para criar uma plataforma de talentos e marketing no hemisfério sul. O movimento seria parte de uma estratégia mais ampla, que visa consolidar centros de excelência futebolística em diferentes continentes, algo que grandes conglomerados esportivos como o City Football Group já vêm implementando. A proposta envolveria também a construção de um novo estádio que se tornaria um ícone arquitetônico no Rio de Janeiro, além de centros de treinamento de última geração, reforçando o projeto como algo mais ambicioso do que uma simples compra de clube. Dentro do Flamengo, comenta-se que parte da diretoria vê com bons olhos a proposta, principalmente pelo impacto financeiro e estrutural que ela poderia proporcionar. No entanto, setores mais tradicionais do clube estariam receosos quanto à perda de identidade e autonomia. Apesar de ainda não haver documentos vazados, fontes internas garantem que houve reuniões discretas entre representantes do PSG e executivos do rubro-negro. O possível interesse de Nasser Al-Khelaifi no Flamengo não surgiu do nada. Segundo informações de bastidores, a aproximação teria se intensificado após a final da Libertadores de 2022, quando emissários do PSG ficaram impressionados com a força da torcida rubro-negra em Guayaquil e o alcance global que o clube vem ganhando, sobretudo nas redes sociais e transmissões internacionais. O projeto de internacionalização do Flamengo, iniciado há alguns anos, teria chamado a atenção dos dirigentes europeus que veem no clube carioca um diamante em estado bruto. O que se desenha agora, segundo fontes ligadas a investidores do Oriente Médio, é um possível modelo de cogestão, no qual o PSG injetaria capital e know-how, sem necessariamente adquirir 100% do clube, o que exigiria uma mudança estatutária complicada e altamente controversa. Mesmo assim, a ideia de transformar o Flamengo no PSG das Américas já começa a ser discutida em reuniões estratégicas. Embora o projeto ainda esteja envolto em sigilo, a movimentação de agentes, advogados e consultores financeiros reforça que há algo concreto por trás dos burburinhos. A diretoria do Flamengo, por sua vez, mantém a cautela, evitando declarações públicas, o que apenas aquece ainda mais os rumores. Especialistas em marketing esportivo e economia do futebol enxergam com interesse e alguma preocupação esse possível movimento de Nasser Al-Khelaifi. Para muitos, a entrada de um investidor desse porte poderia, de fato, transformar o Flamengo em uma potência internacional, dando ao clube estrutura para competir de igual para igual com as principais equipes do mundo. Entretanto, há quem alerte para os riscos de europeização do clube e a perda da essência cultural que o torna tão único. A relação apaixonada entre Flamengo e sua torcida é um ativo que dificilmente pode ser replicado ou mantido sob uma administração completamente estrangeira. Além disso, o modelo de clube-empresa ainda é um tema sensível no Brasil. E embora o Flamengo não seja oficialmente uma SAF, a discussão sobre transformar parte de sua operação em uma entidade comercial está cada vez mais quente. O receio de que o clube se torne apenas mais uma peça no tabuleiro de um conglomerado multinacional é real, principalmente entre conselheiros e ex-dirigentes históricos. Ainda assim, não se pode ignorar que uma injeção bilionária vinda do Oriente Médio poderia mudar radicalmente o panorama do futebol brasileiro e sul-americano, elevando o patamar de competitividade e atraindo olhares globais para a região. Por isso, ora, tudo permanece no campo das possibilidades, mas as engrenagens do futebol internacional parecem estar se movendo em direção ao Brasil. A proposta bilionária supostamente feita por Nasser Al-Khelaifi ao Flamengo ainda é tratada como rumor, mas a intensidade com que o assunto circula entre agentes de mercado, jornalistas e membros da diretoria flamenguista sugere que há mais do que fumaça nesse caso. Se concretizada, a operação não apenas revolucionaria o Flamengo, mas poderia abrir um novo capítulo na história do futebol sul-americano,
com o surgimento de clubes irmãos em diferentes continentes sob uma mesma filosofia de gestão e investimento. O PSG das Américas deixaria de ser uma metáfora para se tornar realidade com o Maracanã ou um novo estádio, servindo de palco para estrelas internacionais, infraestrutura de ponta e um modelo de negócios alinhado aos padrões europeus. A torcida, sempre atenta, já começa a dividir opiniões. Há quem sonhe com um Flamengo galáctico e há quem tema a descaracterização do clube. Enquanto isso, nos bastidores, reuniões seguem acontecendo, contratos são esboçados e o futebol brasileiro aguarda em suspense o desfecho dessa história que promete, ao menos por agora, muito mais capítulos recheados de especulação, expectativa e tensão. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!